Senhoras e senhores, mesdames e messieurs, Mrs. and Misters, é uma imensa satisfação estar aqui hoje para falar com vocês no Congresso Diplomacia e Desenvolvimento Sustentável, Diálogo Internacional a serviço do meio ambiente e dos homens. Me chamo Sérgio Antunes Lima Júnior, eu sou doutorando da Universidade de Coimbra, da qual eu tenho a honra de ser aluno da professora excelentíssima doutora Alexandra Aragão. E hoje eu vim falar com vocês a respeito da compatibilidade da transnacionalidade do direito a um meio ambiente saudável, reconhecido esse como um direito fundamental e humano, com a soberania dos Estados. Falarei também sobre a necessidade da implementação na ordem internacional de uma norma geral e básica que reconheça esse direito ao meio ambiente saudável como um direito transnacional. Começo falando com vocês com base numa frase em que eu extraí de uma obra da professora excelentíssima Alexandra Aragão, que muito bem resume o que efetivamente o meio ambiente se tornou para a humanidade. A professora menciona que a nave espacial Terra é uma metáfora expressiva concebida por Bowden para frisar o perigo e mesmo a iminência da exaustão dos recursos naturais existentes sobre a Terra e à disposição dos homens. Como se pode ver, é uma frase em que consegue transmitir a quem lê efetivamente o que sentimos e o que estamos passando com relação ao meio ambiente. Tivéssemos em 1789, eu coloquei no slide, acrescentaríamos à liberdade, à fraternidade e à igualdade o chamado meio ambiente saudável também como um direito. Então seguiremos no artigo falando, primeiro, sobre a necessidade efetiva do reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável como um direito fundamental e humano, seja a quem for e esteja onde quer que esteja. Falaremos no segundo plano, efetivamente, o que poderia ser um obstáculo ao reconhecimento internacional do direito ao meio ambiente saudável, que é a soberania de cada Estado, de cada país, ou a regulamentação em bloco sobre a matéria. Falaremos em seguida exatamente da compatibilização. Abordaremos o fato de que um não exclui o outro. É completamente compatível o reconhecimento internacional do direito fundamental ao meio ambiente saudável com a soberania de cada país. Nesse primeiro plano, então, eu abordo a questão da necessidade efetiva da ordem internacional reconhecer o direito fundamental ao meio ambiente saudável, um direito humano. Diversas legislações, diversos países em suas constituições, em suas legislações, acreditam o direito ao meio ambiente como um dos direitos, como os demais. Mas poucas legislações, poucas constituições mencionam ser o direito ao meio ambiente saudável um direito humano fundamental, e por diversos fatores. Daí a necessidade de elaborarmos um reconhecimento efetivo do direito ao meio ambiente saudável como um direito fundamental, sem dependermos do poder judiciário de cada país ou da legislação de cada país. Não obstante essa necessidade iminente de reconhecermos o direito ao meio ambiente saudável como um direito fundamental humano, não podemos esquecer da soberania dos Estados, como mencionado anteriormente, e os interesses que envolvem a proteção de cada país. Interesses por vezes externos, interesses por vezes internos, interesses políticos, interesses econômicos, que acabam por refletir em uma questão ambiental, quando por vezes podem não ser questões efetivamente ambientais. Tivemos o caso recente do Brasil, que foi duramente criticado na ordem internacional pelo desmatamento, as queimadas da floresta amazônica.
que levou o país a organizar um grupo internacional, vários diplomatas, várias autoridades internacionais estiveram no país. O Brasil montou o que se chamou de Amazônia Legal, Conselho Nacional de Amazônia Legal, e justamente para poder apresentar às autoridades estrangeiras o que ocorre dentro do país. Tivemos a declaração do presidente da República mencionando que algumas empresas de alguns países que criticam o Brasil, algumas empresas sediadas nesses países, elas compram madeiras ilegais e participam desse comércio de desmatamento e venda de madeira ilegal, o que traz um prejuízo para o país de ordem econômica, política e como civil do ponto de vista internacional. E assim chegamos na compatibilização. Como compatibilizar o reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente saudável e a soberania de cada país, ou dos blocos, digamos assim, justamente no ponto principal do que nós estamos tratando nesse artigo e nessa apresentação. A partir do momento em que nós estabelecermos na ordem mundial, na ordem internacional, que o meio ambiente é sim, de fato, um dos direitos fundamentais, um dos direitos humanos da pessoa, esteja onde estiver e seja quem for, nós passaremos a compreender que a soberania deixa de ser um obstáculo. Muito pelo contrário, existe a possibilidade de adequação, porque mesmo observada a soberania, com o reconhecimento internacional, o que nós teremos é o fortalecimento das políticas internas adotadas e a possibilidade de cobranças, como nós veremos a seguir. Nós teremos uma grande oportunidade, talvez, quem sabe, podemos apresentar uma carta retirada daqui desse congresso, para que possamos apresentar no 5º Encontro das Nações Unidas do Meio Ambiente, em 2021, em Nairobi. Podemos discutir a questão que eu acho que nós avançamos demais sem o básico. Nós estabelecemos desde 1970, Estocolmo, depois na Rio 92, nós reconhecemos muito a importância do meio ambiente para o ser humano, mas avançamos demais até chegarmos ao desenvolvimento sustentável. Mas não podemos esquecer que o desenvolvimento sustentável, ele necessita antes do reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável. Tivéssemos o reconhecimento lá atrás do direito ao meio ambiente saudável, hoje poderíamos estar discutindo melhor a questão do desenvolvimento sustentável. E assim, passaremos aos resultados, às consequências desse reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável como um direito fundamental e humano. Teríamos a introdução desse reconhecimento em diversos países, sem a necessidade mais do reconhecimento de ordem judicial, a depender da legislação. É claro que dependendo do país, como aquela norma, como aquele reconhecimento internacional vai se dar no interior, é uma questão, de fato, interna, de legislação interna. Mas havendo o reconhecimento de ordem internacional, a gente não pode deixar de reconhecer a força desse reconhecimento. Poderíamos, no caso, começar a entender como possível a provocação quando atos atentatórios ao meio ambiente forem praticados, a possibilidade de provocação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos. Veja, reconheceríamos o direito ao meio ambiente saudável como um direito fundamental e, portanto, direito humano. Iríamos expandir a competência dessas duas cortes. É claro, numa organização, num processo estabelecido, formal, em que eu trago até, mesmo aqui nessa apresentação, uma proposta, que é justamente 2 etapas do processo. Teríamos um processo em que se verificaria efetivamente a lesão ao meio ambiente, tentaríamos de forma cooperativa para que fosse evitado, com a transação entre as partes, para que assim, descumprido o termo de ajustamento que fosse acordado entre a Corte e o Estado acusado, aí sim entraríamos na questão do processo sancionatório. E com isso, eu agradeço a vocês e finalizo com um sonho.
a criação de uma legislação transnacional, uma Constituição transnacional sobre o meio ambiente e a criação de um tribunal internacional específico do tema. Muito obrigado.